Glória a Deus. Estou muito feliz de estar com vocês de novo. Amém? Eu fico feliz de estar aqui sempre, primeiro, porque eu recebo mais do que dou. Quando eu venho aqui, eu sou exortado, sou orientado por Deus. Essa casa é uma casa de oração e eu fico muito feliz, realmente muito feliz de poder compartilhar com vocês. Eu vim pedindo a Deus uma direção do que compartilhar hoje e é impressionante como Deus coloca as palavras no nosso coração. Você não precisa ser pregador para pregar o evangelho. Você só precisa ter uma comunhão com Deus, que todo dia Deus tem uma palavra para você. E essa palavra que Ele coloca para você no seu coração, você nem sabe, mas vai pregar ela durante o dia. Né? Quantas vezes Deus colocou... Eu tirei meu devocional pela manhã com Deus, Deus me deu uma palavra para mim, algo para confortar meu coração, e que nem aconteceu num sábado sábado passado. Deus colocou... tive um devocional lindo com Deus, momento de intercessão de manhã. Aí, à noite, eu fui numa convenção com 10 mil pessoas. E fui a convite do meu pastor só para assistir, para estar no meio do povo. E quando o presidente da convenção me viu, falou, está aí o Thiago Brunet, então aproveita e você prega hoje. E passou o microfone, 10 mil pessoas. Ou seja, se eu não tivesse tido o meu devocional, o meu tempo com Deus naquele dia, eu teria que pegar algo velho, eu teria que pegar algo... aí, de qualquer forma, e passar. Ou seja, se você tem comunhão com Deus todo dia você tem algo para ministrar alguém. E aí você tem que entender, porque você fala, mas eu não sou do altar, eu não sou pregador, mas você é empresário, mas você tem que salvar pessoas da tua família, todo dia você tem contato com pessoas no teu trabalho, e você precisa ter uma palavra de Deus para essas pessoas. Então, tenha contato com Deus, tenha relacionamento com Deus, todos os dias, porque todo dia, eu lhe garanto, todo dia Ele tem algo novo para te mostrar. Todo dia Ele tem uma novidade. Todo dia Ele tem um segredo para te revelar. Né? E se você gosta de escutar a palavra do Senhor, hoje eu tenho uma palavra para você e nós vamos começar em Salmos, capítulo 92. Foi uma palavra que Deus me deu quarta-feira passada. Eu estava buscando uma direção de Deus e Ele colocou isso no meu coração. E essa semana eu venho ministrando isso em alguns lugares e vendo como Deus... está trazendo um tempo de florescimento sobre a igreja. A igreja precisa florescer, apóstolo. E florescer é muito diferente de crescer. A igreja cresceu, mas não floresceu. Você pode ter uma árvore muito grande, uma árvore que cresceu, mas não ter frutos. E florescer tem a ver não só com a beleza das folhas, mas com a frutificação, com o alimento que dá. E olha o que diz a palavra em Salmos capítulo 92, a partir do versículo 12. Eu vou lhe ensinar alguns princípios. Eu acredito que através da sabedoria, Deus pode te ensinar nessa noite princípios que vão fazer a tua vida florescer. Se você está percebendo que a tua vida está meio murcha, a tua vida espiritual, tua vida emocional, tua vida financeira, tua vida ministerial, tua vida familiar, tua vida conjugal, está meio murcha, Deus tem um poder de fazer florescer. O problema é que a gente tem que sempre falar isso, é da vontade de Deus que eu cresça, é da vontade de Deus que eu prospere, é da vontade de Deus que eu seja feliz. Se não fosse da vontade de Deus que você tivesse tudo isso, Ele não mandaria seu único filho morrer na cruz por você. É claro que Deus tem planos melhores, Deus tem planos maiores para você, mas o que vai acontecer na tua vida não depende da vontade de Deus, porque é claro que Deus quer que você prospere, depende se você está cumprindo os princípios ou não. Porque o que determina onde você vai chegar não é a oração forte que você faz e não é também o que você acha que pode acontecer, mas são os princípios que você cumpre. E a Bíblia está cheia de princípios que a gente passa por cima, cheia de princípios que a gente esquece. E eu separei alguns, Deus colocou no meu coração alguns princípios para o seu florescimento. Fala para o irmão que está do seu lado, hoje eu vou florescer. A Bíblia diz assim, o justo florescerá como a palmeira. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no... Olha só, repare que é no Líbano e não do Líbano. Porque você precisa ser inteligente para ler a Bíblia, senão você pega o contexto e não entende nada. Vou lhe explicar esse versículo aqui, que é o primeiro princípio. Primeiro, a Bíblia diz que o justo vai florescer como a palmeira. Todo mundo sabe como é uma palmeira? Por que o justo não floresce como a figueira?
Por que o justo não floresce como oliveira? Tão bonito. Por que o justo não floresce como qualquer outra planta ou árvore? O justo floresce como a palmeira. Porque a palmeira, para quem não sabe, é a única árvore que a seiva fica no caule e ela tem que ser sacudida pelos ventos, por isso que a palmeira geralmente só dá em beira de praia e lugares onde passam ventos, para que na sacudida dos ventos a seiva comece a subir até a ponta e comece a alimentar a árvore para começar a dar frutos. Isso quer dizer que o justo só floresce quando passa pelos ventos, porque ninguém cresce jantando em Paris e tirando férias na Disney. Você só cresce quando vence os problemas financeiros, quando enfrenta o problema conjugal, quando você é humilhado e resolve se colocar debaixo de Deus. Você só cresce quando o vento vem. E quando o vento vem, a seiva começa a subir, e quando ela sobe, você começa a florescer. Ou seja, o justo floresce como a palmeira. Então, por mais que você ache a oliveira bonitinha, por mais que você ache que a figueira é tão interessante, mas você só floresce, se você for justo, se for como a palmeira. E diz, crescerá como cedro no Líbano. Por quê? Isso aí qualquer um que entende de história sabe. O melhor cedro do mundo sempre veio do Líbano, por causa da terra, no Líbano. Tem que ser na terra do Líbano, porque a terra determina a qualidade da árvore e a qualidade do fruto. Não é o teu fruto que determina onde você vai estar plantado, é onde você está plantado que determina como vai ser teu fruto. Aí olha o versículo seguinte. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Só existe uma chance de um cristão florescer, é estar plantado. Então hoje o evangelho fast food, o evangelho da internet, né, que você consegue fazer, você quer tudo rápido, não recebeu a bênção hoje, mudo de igreja. Não chegou meu McDonald's em 5 minutos, meu Big Mac em 5 minutos, eu vou para o Bob's. Ou seja, está entrando uma cultura de desarraigar, de tirar raízes. E é tudo que o inimigo espera para que você não floresça. Vou te explicar por quê. Não precisa ser muito inteligente para entender, não. Quando você planta uma árvore, o que vai começar a acontecer? A semente vai começar a nascer, aí vai sair raizinhas e leva anos para as raízes começarem a aprofundarem, para começar a sugar o alimento, os sais minerais do solo, para começar a ter força, alimento para crescer. Ou seja, sem raiz, a árvore não cresce. Quem não tem raiz nunca vai dar fruto. Quem não tem raiz nunca vai dar fruto. E qual o problema? A árvore não consegue se auto-arrancar e sair por aí. É preciso que venha um jardineiro e faça o serviço. Esse dia eu estava vendo um terreno e aí tinha umas árvores muito bonitas. O cara falou, olha, se você não gostar das árvores, você pode arrancar para o terreno ficar limpo. Eu falei, e aí é só arrancar e acabou? Não. Tem que chamar um jardineiro profissional, porque ele sabe como arrancar, ele sabe até onde cavar para não machucar a raiz. E depois, principalmente, ele sabe onde plantar, porque se você plantar uma árvore dessa numa terra errada, vai matar a árvore, que levou 200 anos para crescer. Por que a gente fala que o azeite de Portugal é o melhor azeite? Por quê, pessoal? Hoje vocês estão quietinhos hoje, o que houve? Por causa da terra de Portugal, por isso que não é o azeite francês, é o português, por causa de Portugal. Mas por causa do português que plantou, não, por causa da terra de Portugal. Porque a terra, o solo, determina a qualidade do fruto. Estão acompanhando a linha de pensamento? Onde você está plantado, determina que tipo de fruto você está dando. Você pode ser uma árvore frondosa e bonita. Se você for desplantado de um lugar e plantado numa terra que não é adequada para aquele tipo de árvore, você vai morrer. Como uma árvore não consegue se desplantar, desarraigar e sair andando sozinha, ela precisa do jardineiro. Mas acredite, tratando-se de pessoas no reino de Deus, as pessoas estão se desarraigando. Elas estão se desplantando sozinhas e mudando de solo. O problema é que elas estão morrendo no caminho. Só existe uma chance de você florescer, e é o princípio número 1 hoje. Estar plantado. Criar raízes, leva tempo. Eu nunca vi uma árvore reclamar, meu Deus, está muito vento, Senhor, que sol, 45 graus. Olha, meu Deus, agora é chuva, a semana toda chovendo. Pode estar chuva, a árvore está lá. Pode estar sol, a árvore está lá. Pode estar vento, a árvore está lá. Porque ela foi feita para estar plantada. E aí entra o assunto da sabedoria, da inteligência emocional, das pessoas que estão se ferindo com tudo. Eu vou sair daqui. Por quê? Porque o apóstolo não me cumprimentou hoje.
Ah, o neném está ferido demais. As pessoas estão feridas. O diácono não cumprimentou na intensidade do abraço que ele queria, já se muda de igreja. As pessoas não querem plantar. Aí criou-se uma doutrina da maldição. A doutrina da maldição é assim: se você sair da minha igreja, você está amaldiçoado. Está debaixo de maldição. Graças a Deus aqui não tem isso, não. Mas isso aí foi um negócio que inventaram para te pegar, para te botar medo. É o bicho-papão gospel, né? Mas não existe, não. Não é isso assim, não. Não é assim que funciona, não. O problema não é a maldição. O problema é que todo o tempo que você ficou plantado naquele lugar e agora vai ser plantado em outro, você vai começar do zero. O tempo da raiz começar a crescer de novo. E se você mudar de novo do zero. Ou seja, tem pessoas que nunca vão chegar a dar fruto na vida, porque estão sempre se desplantando e sendo plantados em outro lugar. Nunca dão tempo suficiente para a raiz crescer e para gerar frutos. Quem é que serve a Jesus? Amém. Todo mundo, né? Que bom. Jesus é amor? Uhum. Jesus é salvação? Sim. Jesus, ele, Pai da eternidade, príncipe da paz, raiz de Davi, a brilhante estrela da manhã, o Todo-Poderoso, aquele que ressuscitou dentro dos mortos. E você não vai ver Jesus amaldiçoando nada e ninguém, porque todo o amor está concentrado nele. Mas tem uma situação que ele amaldiçoa. Ele não amaldiçoou a prostituta, ele não amaldiçoou o mendigo, ele não amaldiçoou o traficante, ele não amaldiçoou aquele que fraudou impostos, ele não amaldiçoou o publicano nem o fariseu, ele não amaldiçoou nem quem crucificou ele na cruz, mas ele amaldiçoou uma árvore que estava sem fruto. Ele não poupou uma árvore sem fruto. Porque se tem algo que deixa Jesus a ponto de amaldiçoar, segundo a Bíblia, é uma árvore sem fruto. E detalhe, quem está sem fruto sofre duas dores. A dor de ser cortado e a dor de ser lançado ao fogo. Porque a Bíblia diz que a árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Se você fica chateado quando te cortam do grupo do WhatsApp, irmão, quando você fica chateado porque te cortaram da festinha de fim de ano, imagina o próprio Jesus te cortar. Te cortar e te lançar ao fogo. Por que ele faria isso? Porque você é uma árvore sem fruto. Uma árvore que não está plantada, que não tem raiz profunda suficiente para começar a florescer. Mas o justo vai florescer como a palmeira e como o cedro no Líbano, ou seja, na terra certa, vai dar o resultado que o cedro dá. E plantados na casa do Senhor, florescerão. Princípio número 1 de hoje. Hoje temos até meia-noite, né? Aí deu para recuperar o tempo perdido. Princípio número 1 de hoje. Esteja plantado. Se você não está plantado em algum lugar, eu te aconselho, encontre a terra boa que vai dar frutos. Encontre, plante-se e fique ali. Mas se me ferirem, o neném vai ser ferido muitas vezes na vida. Não vai ser só na igreja, não. Hoje em dia eu estava conversando com um amigo meu, estava falando isso. Eu briguei com meus irmãos 30 anos e nunca dormimos sem nos falar. Quando a gente era criança, e briga no futebol, e bate, e faz não sei o quê. À noite todo mundo era amigo de novo, todo mundo tinha que dormir junto, tinha jeito. Ou seja, tem lugares que você é ferido e deixa para lá, mas na igreja você é ferido até a morte, aí quer sair. Não consegue lidar com o básico. Não tem sabedoria para falar, não tem inteligência emocional para ressignificar situações, não entende a limitação dos outros, não entende a fraqueza dos outros. O apóstolo Paulo fala, você que é forte, entenda a fraqueza daquele que não é. Mas não, o irmão feriu, estou saindo. O apóstolo não pregou aquela palavra que eu queria, estou saindo. Ih, tirou dízimo hoje, não gosto de dízimo, vou para outra igreja. Ou seja, tudo nos faz arrancar nossas raízes, procurar uma outra terra e plantar de novo. O problema é que são anos para a raiz voltar a crescer. Se você não tiver plantado, você não vai dar frutos. Faça um compromisso com Deus nessa noite. Mas faça um compromisso com Deus de encontrar a terra que você vai dar bons frutos. Se encontrar, não deixe que vento, não deixe que o sol, não deixe que a chuva te tire de lá. Porque árvore foi feita para estar plantada. Amém? Amém? Glória a Deus. Vocês não estão animados hoje, não, mas eu estou muito animado. Segundo princípio de hoje. Quem não está anotando está perdendo uma grande oportunidade, porque amanhã você não vai lembrar muita coisa, não.
Segundo princípio. Você já viu aquela frase que hoje em dia a gente fala muito? Olhe para Deus, não olhe para o homem. Olhe para Jesus, bota os teus olhos em Jesus, tira os olhos do homem. Quem já escutou essa frase? Levanta a mão que eu quero ver. Escutou? Todo mundo já escutou, né? Onde está escrito isso? Onde está escrito isso? Em lugar nenhum. Tem vários contos evangélicos no nosso meio. Esses dias o irmão chegou para mim e falou, pastor, tremenda aquela palavra que está lá em Provérbios. Eu falei, qual, irmão? Mas vale um passarinho na mão do que 2 voando. Falei, que isso, irmão? De que igreja você é? Ele falou, sou lá da Swiss Park, lá de Campinas. Eu falei, é por isso que você está com essas ideias aí. As pessoas vão passando contos evangélicos, coisa que não está escrito na Bíblia. Só a Bíblia é verdade absoluta. O irmão que está falando na rádio é uma bênção, mas não é a verdade absoluta. O pastor que está na televisão é uma bênção, mas não é a verdade. A Bíblia é a verdade. Ela é a verdade. E qualquer coisa que saia dela não é mais verdade. E a Bíblia não fala isso, ao contrário. Abre tua Bíblia aí, por favor, em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 15, e já deixa meio aberto em 1 Coríntios 11, 1. É praticamente o mesmo versículo, mas de forma diferente. 1 Coríntios 4, 15 diz assim, ó, porque ainda que tivesses 10.000 aios em Cristo, não terias, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Versículo 16, admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Capítulo 11, versículo 1 de 1 Coríntios. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Qualquer neurocientista, psicólogo, vai poder te orientar em dizer que o ser humano ele tem a necessidade, não é questão de querer ou não, é sobrevivência, de ter uma referência humana. A nossa primeira referência humana psicologicamente deveria ser nosso pai. Para quem não sabe disso, 47% dos brasileiros cresceram sem pai, com ausência de pai, com problemas com o pai. Então, ou seja, quem deveria ser a nossa referência de segurança, de limites, de autoridade, não cresceu com a gente. Pelo menos 47% da população não teve essa oportunidade. Você tem noção do que eu estou falando? Estou falando de mais de 100 milhões de pessoas no Brasil. Não tiveram essa oportunidade que talvez você tenha tido, mas quase metade da população não teve. Então você cresce sem referência, sem limite, sem noção de autoridade, segurança. Esse dia meu filho entrou numa casa, viu uns cachorros para cima dele, tem 4 anos. Tinha várias pessoas, a avó, a mãe, eu, mas quem ele grita? O pai, porque a noção inconsciente de segurança no ser humano está no pai. Então ele falou, pai! Eu era que estava mais longe, tive que correr para tirar. O cachorro só estava latindo, mas ele ficou assustado. Porque, inconscientemente, a noção de segurança na tua vida está na figura paterna. Só que a gente, às vezes, não teve essa oportunidade. É por isso que, esse dia eu estava pensando, eu convivo com muita gente, muitos milionários, sou coach de muita gente importante no Brasil e fora, e eu vejo, assim, conheço várias profissões de perto. Não tem profissão não tem um labor mais nobre do que o pastoreio. Não tem. Sabe por quê? Porque o psicólogo não consegue fazer o que o pastor faz. Nenhum conselheiro matrimonial consegue fazer o que um pastor faz. O médico não faz o que o pastor faz. Deus levantou os pais. Ninguém consegue substituir a figura paterna. A mãe não consegue, o vô não consegue, o pastor consegue. É impressionante a nobreza, o poder que Deus deu à figura pastoral. É por isso que o inimigo levantou tantos falsos pastores, porque tudo que é verdadeiro, o inimigo levanta muitos falsos para confundir. É sempre assim. Se não tiver muitos falsos, não confunde. E ele precisa confundir, ele veio para trazer isso, a destruição, a confusão. Mas que coisa nobre é quem dedica a vida pastoral, porque faz o que nenhuma outra pessoa lá fora pode fazer. E aí, como a gente entrou numa geração sem caráter, numa geração que não tem compromisso com nada, a gente inventou isso. Bota os olhos em Jesus, porque se botar o olho em homem vai se decepcionar muito. Mas por que Paulo bateu no peito e falou, não, me copia, me imita? Porque Deus te levantou, Deus me levantou, Deus levantou cada um de vocês para ser referência. É para a pessoa lá do teu trabalho que não teve pai, que não teve limite, que não teve noção de autoridade, que não conheceu o Evangelho, que não tem noção de nada, olhar para você e falar assim, poxa, eu queria ser igual a você, você pode me copiar, porque se você me copiar, você vai estar muito parecida com Cristo. Nós perdemos isso porque estamos levando a vida do jeito que a gente quer. Qual é o ponto número 2? Qual é o princípio número 2? Tenha uma referência humana.
Deixa eu te falar uma coisa. Abre tua Bíblia em Provérbios. Olha como é que é profundo isso. Abre tua Bíblia em Provérbios 22. Tem que ser correndo. Porque hoje eu quero pregar umas 3 horas e... Eu estou no segundo ponto dos 316 que eu tenho nessa noite. Estão sem fé hoje. Versículo 24 do capítulo 22 de Provérbios. Olha isso aqui. Isso aqui que eu vou falar é neurociência, mas está na Bíblia. Porque qualquer coisa que a ciência prova, escuta uma coisa. Qualquer coisa que a ciência prova, a Bíblia já falava antes. Se a ciência diz, e é verdade mesmo, já está na Bíblia. Você já pode procurar. Eu te dou 1000 exemplos, mas vou te dar só um. Olha só. Não sejas companheiro do homem briguento, nem andes com o colérico, para que não aprendas as suas veredas, ou seja, os seus caminhos, e tomes um laço para a tua alma. Olha o que a neurociência diz, que você aprende inconscientemente com quem convive. Não é uma vontade minha, mas se eu começar a conviver com o pastor Carlos, eu vou aprender coisas. Daqui a pouco eu estou botando uma roupa igual, estou falando parecido, ou então estou começando a gostar da mesma coisa. Porque a convivência... jamais eu usaria essa minha vez, mas eu copiaria outras coisas, né? Não o estilo, mas... Eu acho que o óculos, talvez. Você inconscientemente aprende com quem anda. Vou repetir porque você não pegou. Você aprende inconscientemente. Você não percebe e está aprendendo com quem anda. Você é a média das 5 pessoas que convivem. Quando você começa a conviver com pessoas, você está aprendendo delas sem perceber. Aí por isso que vem Salomão, o homem mais sábio que já passou na terra, e falou, não andes com um colérico, nem com um briguento, porque você vai aprender a forma que ele faz. Você vai aprender suas veredas, seus caminhos, e vai tomar um laço para as tuas emoções, para a tua alma, para os teus sentimentos, para o teu intelecto. Você vai ficar enlaçado por isso. Ou seja, escolha bem com quem você anda. Tenha uma referência. É obrigatório você ter uma referência. Você não aprende se não tiver uma pessoa do teu lado. Ande com pessoas melhores que você, que tem coisas para te ensinar. Olha, Deus colocou o apóstolo, colocou pastores nessa igreja para serem referências para vocês. Tem gente que ainda acha que consegue fazer uma coisa sozinho, fazer algo sozinho nessa terra. Eu não me acho suficientemente preparado e nem inteligente a ponto de tomar uma decisão sozinho. Eu não tomo decisões sozinho. Eu planejo tomando conselhos. Eu vou nos meus mentores, vou no meu pastor, vou nos meus pais. Eu não sou louco de tomar uma decisão sozinho. Por isso que Paulo falou, me imita. Porque eu estou aprendendo de Cristo e eu vou passar para você que talvez hoje tenha alguma fragilidade que não consegue estar tão perto de Cristo como eu consigo. Porque Paulo abriu mão de tudo para estar perto de Cristo. Para ele sofrer naufrágio, chicoteamento, fome, era normal por causa de Cristo. Mas tem pessoas que se escandalizam com isso. Então, as pessoas que ainda estão longe dessa paixão, desse amor violento por Cristo, copiam uma pessoa que está perto dele. Olha como é que Deus facilitou para a gente. Ter uma referência humana é questão de aprendizado. Você começa a conviver com pessoas. Esse dia eu falei sobre isso, até usei um exemplo de um menino que estava sentado aqui na frente, falando sobre nobreza, né? Quando você começa a conviver com os nobres, o nobre não te ensinou, não é esse garfo, não, é esse aqui. Ele nem precisa falar, você começa a pegar. Então aquele ali. 2 meses convivendo com o nobre, você já está com atitudes nobres. Você está sentando diferente, está comendo diferente. Está reduzido. Já viu que crente gosta de comer muito, né? Crente come fazendo barulho com a boca, come 2 quilos de comida ali, o irmão já se denunciando, Deus já começou a falar. Aí você começa a conviver com uma pessoa nobre, você muda a forma como você come, como você se veste. Antes você se achava o máximo. Quando você começa a conviver com uma pessoa melhor que você fala, caramba, eu tenho tanto para aprender. Tem uma referência humana. Quando você está plantado na casa do Senhor, fica muito fácil encontrar, porque Deus coloca líderes na tua frente. Deus coloca pessoas que você pode ter como referência. Olha outra coisa, não seja ingênuo, ninguém é referência em tudo. Assim, mas ele não pode ser referência financeira, porque eu ganho mais do que ele. Ótimo, mas ele é referência no casamento? Ele é referência na vida espiritual? Pega no que a pessoa é referência. Não seja ingênuo. Se ele fosse referência em tudo, ele seria Jesus. Você já estaria no céu. Todo mundo quer ver Jesus, mas ninguém quer morrer, né? Então não tem jeito. Você tem que encontrar uma pessoa que seja referência naquilo que você está precisando. Terceiro princípio. Quem está comigo? Já temos 7 pessoas conosco nessa noite, graças a Deus.
Abre a Bíblia, por favor, em primeiro livro de Samuel, 17:42. Apesar disso aqui ser uma palavra de Deus, ou seja, Deus ter colocado no meu coração, eu faço tudo que eu preparo com pesquisas. E esses pontos que eu estou te passando são frutos, além de revelação, de pesquisa do que dá certo ou não para uma vida florescer. Então, estar plantado na casa do Senhor e ter uma referência humana te faz florescer. Te faz florescer. Quando você tem referência, você começa a florescer. Existem coisas que só o Espírito Santo vai te dar, que homem nenhum vai te dar. Mas existem coisas que o Espírito Santo não vai te dar, não porque ele não pode, mas porque é um homem que tem que fazer por você. Comportamento, por exemplo. Você não vai acordar de um dia para o outro se comportando bem. Você começa a conviver com pessoas que se comportam melhor do que você vai aprendendo comportamento. Aliás, comportamento é aprendido. Existem coisas que você vai precisar de referência para saber como fazer. É o que eu falo sobre fé e inteligência. A fé vai te ajudar a conquistar dinheiro, mas não vai administrar para você. Se você não tiver inteligência, você não administra dinheiro. A fé pode te dar um casamento, como eu tive fé para casar com a Janine. Tive fé ou não tive, irmão? Fica de pé aí, Janine. Não, o pessoal não acredita em mim que eu tive fé. Aí, tive fé ou não tive, irmão? Aí, ó, vocês falam que Jesus não existe. Tive fé. Então, Deus me deu fé para olhar e falar assim, vou casar com a mulher mais bonita da igreja. E casei. Aí, ó. Está pensando que é fé. Agora, o que administra o nosso casamento? Sabedoria. Eu não preciso de fé para tratar minha esposa bem. Eu não preciso de fé para honrá-la. Eu preciso de sabedoria, de inteligência. Eu não preciso de fé para gastar menos do que eu ganho. No início desse ano, pastor Bruno, eu postei um negócio no Instagram. Postei a foto de um profeta, um barbudo, assim, falando assim, ato profético para prosperar em 2016. 2 pontos. Rapaz, mas como o pessoal gosta disso, ato profético para prosperar. Aí entrou todo mundo, aí embaixo estava assim, pare de gastar mais do que ganha. Então, poxa. Sei que fosse uma mandiga gosta, uma macumbinha para a gente fazer. O crente tá querendo um negócio desse, uma rosinha vermelha. Parar de gastar mais do que ganha, não quer, não. Então, você precisa unir essa questão da fé e inteligência na tua vida. 1 Samuel 17:42 diz assim, isso aqui é um princípio muito forte. O que eu estou lhe ensinando hoje são princípios. Estar plantado, ter uma referência humana e terceiro, preste atenção. Olhando o filisteu, ou seja, Golias, e vendo a Davi, sublinhe na sua Bíblia, desprezou. O desprezou, porquanto ele era moço, ruivo e de gentil aspecto. Vou lhe fazer uma pergunta. Se você tivesse que apostar, que nem um UFC, uma luta de UFC, você apostaria em quem? Golias, 3 metros de altura, preparado desde a mocidade para ser guerreiro, experiente em batalhas, temível, com peitoral de bronze, com espada, com capacete, ou Davi, um garotinho que cuidava, um adolescentezinho que cuidava de ovelhas despreparado? Qual dos dois você apostaria seu dinheiro? Claro, porque Golias era o favorito. Eu comecei a estudar um psicólogo chamado John Gottman, da Universidade de Boston, e ele diz, depois de 3.000 entrevistas, em 10 anos ele entrevistou 3.000 casais, gravando, inclusive, as microexpressões faciais, para descobrir tudo o que podia separar um casal. E ele descobriu que tem um monte de coisa que vem de problema num casamento e o casal supera, morte de filho, quebra financeira, adultério, um monte de coisa. Mas tinha uma coisa que nas 3.000 entrevistas não passaram. Quando tinha, o casal separava, o desprezo. Eu estava fazendo esse estudo, preparando esse estudo, eu falei, meu Deus, o desprezo é algo tão forte assim. Nenhum casal que despreza, desde as microexpressões, quando a pessoa, o cônjuge estava falando, outro ficava. As microexpressões, até a fala, o desprezo não dava chance para o casamento. Aí tudo que a ciência prova tem que estar na Bíblia. Aí eu fui para a Bíblia. Falei, então vamos ver se é isso mesmo. E sabe o que eu descobri? Que toda vez que a palavra desprezo aparece na Bíblia, tem uma grande perca no mesmo versículo, na mesma passagem. Uma grande perda. Toda vez que a palavra desprezo aparece na Bíblia, tem uma grande perda por vir. Ou seja, o favorito era Golias, mas ele coloca os olhos em Davi e o despreza. Quando entrou o desprezo, ele perde para Davi. O improvável vence, porque o que era o forte candidato desprezou. Não despreze nem teus inimigos, porque Deus sabe porque colocou cada um na tua vida.
Você está muito mais forte, muito mais ágil. Você está vendo território que você não via antes por causa dos inimigos que se levantaram. Senão você estava sentado no mesmo lugar que estava 10 anos atrás. Não despreze nem os inimigos, porque tudo que você despreza, você perde. Quer ver? Vamos lá, 2 Samuel 6. 2 Samuel 6, 16. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela. E vendo ao rei Davi que ia bailando e saltando diante do Senhor, desprezou no seu coração. Anote, sublinha aí, desprezou no seu coração. Versículo 23 do mesmo capítulo. E Mical, a filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Presta atenção, vou lhe contar a história de Davi e Mical, porque senão você acha que o desprezo, sei lá, acontece por acaso. A Bíblia diz que Mical amava Davi. A Bíblia diz que Davi, antes de enfrentar Golias, como nós acabamos de ler, perguntou o que ele ganharia. E uma das coisas que ele ganharia era a mão da filha do rei. Ele falou, vou me tornar genro do rei. Então, ele luta contra Golias por causa da filha do rei. Vence Golias. Saul não entrega a filha prometida. Entrega para Adriel. E fala assim, se você realmente quiser casar com uma filha, ou seja, Saul estava armando para Davi. Se você quiser realmente casar com uma filha minha, você vai ter que entrar no acampamento dos filisteus e matar 100 filisteus para mim. Ele vai lá, mata 200, traz os prepúcios que Saul pediu, e aí ele entrega a Mical. Davi luta 2 vezes por Mical. Mical amava tanto a Davi que foi capaz de enganar o próprio pai, o rei de Israel, para fazê-lo fugir quando Saul tentou matá-lo a primeira vez. Era um caso de amor, uma história forte aqui. Mas, do nada, o desprezo entrou. Por que entrou? Porque ela viu Davi dançando como se fosse um qualquer. O que ela não entendia era a motivação do coração de Davi de estar fazendo aquilo. Ele queria se humilhar diante de Deus. E ela desprezou em seu coração. E diz o último versículo que ela não teve filhos até o dia da sua morte. Você vai ver 2 coisas interessantes na Bíblia. Quando a mulher não pode ter filhos, por causa de um problema físico, trompas, ovário, etc., aparece assim, e Deus cerrou a madre de Ana, e Deus fechou o ventre de Sara, ou seja, Deus tocava na mulher para que ela não tivesse filhos. Porque só existem 2 formas de você não ter filho. Primeiro, tendo um problema físico. Segundo, não tendo relação sexual. Se você não tiver relação sexual, você nunca vai ter filho. E nesse versículo, não diz que Deus fechou o ventre de Mical, diz que ela não teve filhos até o dia da sua morte. Porque quando entrou o desprezo, Davi nunca mais tocou em Mical. Porque você perde tudo que despreza. Desprezou, perdeu. Aí vem a Bíblia e fala, não despreza os pequenos começos. Porque se você desprezar o pouquinho que eu coloquei na tua mão, você nunca vou te colocar sobre o muito. Se você não for fiel nesse pouco, eu não te coloco sobre o muito. Aí vem Paulo e diz para Timóteo, não despreze o dom que foi posto em ti mediante a imposição de mãos. Vem Tito, do capítulo 2, versículo 15, Paulo dizendo para Tito, não que ninguém te despreze, porque Paulo sabia o princípio do desprezo. Quem despreza, perde. Se você despreza o carro que tem, eu quero que você imagine um pouco se você perder esse carro que tem. Se você está desprezando o teu casamento, prepare-se. Se você está desprezando a profissão que tem, imagine então ficar 6 meses sem o emprego, porque tudo que está ruim pode piorar. E a gente insiste em desvalorizar, em desprezar o que Deus colocou na nossa mão. Despreza a igreja que tem, o pastor que tem, o irmão que está do lado, a profissão, o carro nunca está bom. Está sempre desprezando. E quem despreza vai perder. Quem valoriza, multiplica. Quem despreza, perde. Agora, o mais forte não é isso. O mais forte está em Gênesis. Abre em Gênesis, por favor. Você entendeu o princípio do desprezo. Gênesis capítulo 25. Eu só vou ler 3, 4 versículos, por causa do tempo, mas você vai encontrar mais de 15 mensagens na Bíblia que fala sobre isso, tá? Mas vamos em Gênesis 25, versículo 33. Diz assim, então disse Jacó, jura-me hoje, e jurou-lhe,
e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu, e bebeu, e levantou-se e saiu. Desprezou. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Eu vou te falar agora, baseado aqui em Esaú, por que você despreza as coisas? Porque você não consegue ver o futuro. Jacó viu o futuro, Esaú não. Por que Jacó viu o futuro? Jacó queria tanto ser abençoado, Jacó tinha tanta visão no futuro, que quando apareceu um anjo para ele, que a maioria de nós correríamos se víssemos um anjo mesmo na nossa frente, Jacó lutou com o anjo. De tão fixado em ser abençoado que ele estava. Até que ele chegou à conclusão que ele não seria abençoado. Por quê? Tinha uma regra para ser abençoado ali. A regra era ser o primogênito. Deus deu a bênção para Abraão. O protótipo, o sonho de Deus na terra chamava-se Israel. Deus queria estabelecer um modelo dos céus na terra. Deus queria estabelecer o reino na terra. Ele queria estabelecer um modelo, a cura das nações, diz a palavra em Apocalipse. Então ele começa um projeto chamado Israel, chama Abraão de Ur dos Caldeus e começa a dar descendência para Abraão de uma forma sobrenatural. Isaac vem, recebe a bênção. Depois de Isaac vem Esaú, que era o primogênito, o portador da bênção. O problema é que ele não tinha a mínima ideia do que aquela bênção poderia fazer com ele. Um dos versículos, Esaú diz assim, quando Jacó propõe trocar o prato de lentilhas pela primogenitura, olha o que Esaú fala, para que me serve isso? Ele não tinha a mínima ideia que para ser pai das nações, pai de multidões, pai da promessa que Deus fez, ele teria que ter a bênção da primogenitura. Eu estou com fome agora. E se eu morrer amanhã, deixei de comer por causa de um negócio que eu nem sei para que serve. Toma a primogenitura. A gente acha que Jacó enganou Esaú pela primogenitura. Não, ele comprou, e comprou barato. Presta atenção, tem gente que fala assim, olha, ai meu Deus, querem tomar o que é meu. Ninguém pode tomar o que é teu. Você mesmo entrega quando despreza. Esaú não foi tomado por Jacó. Ele entregou a primogenitura quando desprezou. Tudo que você despreza, você vai perder. E tudo que você valorizar, você vai multiplicar. Você decide hoje como vai continuar a tua vida. Você decide hoje como você vai continuar lidando com as situações. Mas seja um emprego de R$1.000 ou um emprego de R$100.000, Deus confiou isso na tua mão hoje para provar e treinar o teu coração. Seja o casamento como tiver, seja a situação espiritual como tiver, valorize o que você tem para que Deus comece a multiplicar, para que Ele encontre em você um coração preparado para receber mais. Quarto princípio. Então, o terceiro princípio é não despreze. Risca a palavra desprezo do teu dicionário. Quarto princípio é muito poderoso. Abre comigo em Lucas, capítulo 17. Vocês estão me acompanhando? Estou rápido não, né? Lucas, capítulo 17. Eu não sei se é porque agora eu sou assembleano, eu quero que os outros dêem glória a Deus. Se eu não estou dando glória a Deus, eu estou nervoso. Mas eu sou da Assembleia, rapaz. Hein, Bruno? Meu negócio agora é canela de fogo. Eu não escuto um corinho de fogo, fico... Abre lá em Lucas capítulo 7. 17. Falei 7 para ver se vocês estavam prestando atenção, porque vocês não estão fácil, não. Capítulo 17, por favor. Presta atenção, porque o que eu estou te ensinando hoje, que Deus está falando com a gente hoje, são princípios para a gente começar a florescer de uma vez por todas na vida. Está plantado, você já deu o primeiro passo. Já viu que o sucesso não tem elevador, tem que subir de degrau em degrau mesmo, né? Não tem jeito. O primeiro degrau que você está subindo é estar plantado na casa do Senhor. O segundo é ter uma referência humana. Encontrou alguém na casa de Deus, você tem uma referência, cola na pessoa. Colar no Poste César não é fácil não, irmão. O cara só gosta de comer no NB Steak. Vê se vai no McDonald's. Rapaz, eu estou gastando dinheiro para andar com esse homem. Ainda bem que o Bruno veio hoje, que o Bruno é semeador. Cartão do Citibank, sem limite. Olha só, pessoal. Terceiro é não desprezar o que Deus já colocou na tua mão. Como é que Deus vai te dar mais se você está desprezando o que tem? A empresa que Deus te deu pode estar com dívida hoje. Pode estar com problema hoje. Mas se você colocar os olhos no futuro, como Jacó colocou, você vai dar glória a Deus pela bênção que Deus colocou hoje na tua mão. Porque ela é o teu passaporte para que o destino chegue. Quarto princípio, diz assim Lucas capítulo 17, 9, 10.
Porventura dá graças ao tal servo, porque fez somente o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos foi mandado, podeis dizer, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que deveríamos fazer. Esse é um versículo que eu adoro ler, sempre quando eu posso eu ensino, mas hoje eu quero levar para um outro lado. O que a Bíblia aqui está dizendo? Quem escreveu isso aqui foi Jesus, não foi nenhum profeta, nenhum homem de Deus, foi o próprio Jesus. O Jesus que a gente adora, o Jesus que a gente serve. Ele deixou um ensinamento dizendo o seguinte, você vai dar obrigado para um cara que fez somente o que tinha que fazer? Não, pô, já tem que fazer isso. Vocês também vão dizer, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que tínhamos que fazer. Tem um mutirão na igreja, o apóstolo pediu para limpar o salão. Você limpou só o salão? Parabéns, você é um obreiro inútil. Conseguiu o título de obreiro inútil, porque você fez somente o que tinha que fazer. Agora, se ele pediu para limpar o salão, você limpou o salão, ele lavou os banheiros e ainda passou um pano lá na sala, opa, ele já vai começar a te olhar diferente. Tem gente que quer ser honrado, mas não cumpre um princípio de honra. Esses dias eu parei, o meu pastor deixou o carro ligado, ele não percebeu, deixou o carro ligado e entrou na igreja. Aí eu vi que o carro estava ligado, abri a porta, vi que o tanque estava vazio e que o carro estava sujo. Cheguei lá dentro e falei, pastor, aliás, faz uns meses isso. Falei, pastor, o tanque, a gente estava no outro tempo. Pastor, o carro está parado lá fora. Está ligado. Ele, rapaz, ele tinha um carro com chave eletrônica, que aí, às vezes, eu também tenho um desses, você sai e você não percebe que o carro ficou ligado. Né? Aquela chave eletrônica, você fala, nem sei o nome disso. Aquela chavinha que fica, você não precisa ligar no botão, né? Aí, eu falei, rapaz, eu falei, não, pastor, o senhor vai ficar aqui na reunião, eu vou ficar na reunião, pode deixar aqui então que eu resolvo, eu desligo lá. Abasteci o carro, lavei o carro e devolvi. Quando ele foi ver, ele falou, mas por que isso, rapaz? Eu falei, pastor, se eu só desligasse o carro, até o porteiro ali podia fazer isso. Até um Zé Ninguém, qualquer mendigo ali, tu pede, desliga o carro para mim, ele vai lá e desliga, aperta o botão e desliga. Se eu não fizer mais do que você me pediu, quem sou eu? Olha como é que a Bíblia valoriza ao máximo isso. Vamos voltar aqui na Bíblia. Deixa eu encontrar esse versículo. Abre 1 Samuel. Olha que coisa... Deus está me lembrando um versículo aqui muito forte, quando Saul chama 1 Samuel... Muitos carros serão lavados essa semana, eu sinto isso. A pessoa tem coragem de chegar e falar, pastor, o pneu do seu carro está furado, tá? Eu vi lá fora. Pastor, tá bom, meu irmão, vou trocar no final. Desde quando o obreiro que é útil, fala assim, alguém tem a chave do carro do pastor aí? Pegar e já ir trocar. Já ir abastecer, já trocar, já fazer tudo. Se preferência, traz um carro novo. Recebe aí, pastor. 16, 19, 1 Samuel, diz assim, ó. Isso aqui para mim é tremendo, gente. Fiz questão de ler porque isso para mim é um ensinamento. E Saul enviou mensageiros a Jessé dizendo, envia-me Davi, teu filho, aquele que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi, seu filho. Vamos recapitular o que a gente acabou de ler, porque senão você não pega. O que Saul, rei Saul, pediu para Jessé? O que ele pediu? Davi. Você pode me mandar o seu filho Davi? Posso. Davi, vem cá. Toma esse burrinho cheio de pão. Toma odre de vinho. Toma cabrito e vai você também lá para o rei Saul. Pediu Davi, mas Jessé mandou cabrito, odre de vinho e pão. Porque Jessé era homem de princípios. Por isso que Davi aprendeu. Davi tinha referência humana. Esse versículo aqui resume muito dos outros. Davi tinha uma referência, o próprio pai, coisa que talvez, como eu falei, muitos de nós não tivemos. Ele teve. Ele viu o pai ser pedido uma coisa e devolver 4. Aí quando chega a vez de Davi,
Saul arma uma armadilha para ele e fala o seguinte: Davi, faz um favor para mim. Você quer casar com Mical? Quero. Vai lá nos filisteus, mata 100 filisteus e traga-me os prepúcios. A Bíblia diz assim: e Davi viu isso com bons olhos. Era uma armadilha. Mas a Bíblia diz, apóstolo, que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo vai ser bom. Quer dizer que quando você olha as coisas da vida com bons olhos, tudo começa a dar certo. Era uma armadilha, mas virou uma grande oportunidade, porque ele viu com bons olhos. Aí Davi viu com bons olhos aquela oportunidade e foi. Só tem um problema. Ele era filho de Jessé, ele tinha referência humana. Ele sabia que não podia fazer só o que foi pedido. A Bíblia diz que ele trouxe 200 prepúcios. Quantos? E quanto foi pedido? 100. Ele trouxe o dobro. Por isso que a Bíblia diz o seguinte: se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele. Agora olha o princípio, porque quando Deus te pede alguma coisa, o mínimo que ele está esperando é o dobro. Quando Deus te pede alguma coisa, o mínimo que ele está esperando que você faça é o dobro. Por isso que quando pediram 100 para Davi, ele deu 200. Por isso que a Bíblia diz que se te obrigarem a caminhar uma milha, vai 2. Porque o mínimo que eu espero daqueles que me servem é que eles se diferenciem, porque são úteis, porque fazem muito mais do que foram pedidos para fazer. Quer florescer na casa do Senhor? Esteja plantado. Tenha uma referência humana. Não despreze o que Deus colocou na tua mão e faça muito mais do que lhe é pedido. Faça muito mais do que lhe é pedido. Você imagina, quer ser promovido, você que trabalha, está numa multinacional, está trabalhando numa empresa, quer ser promovido? Faz mais do que é pedido. Você que é empresário, quer ser líder no ramo, faz mais do que é pedido. Deixa o cara comprar uma coisa e você dá uma coisa mais uma coisinha. Você sempre surpreende. Duvido que você não vire líder no mercado. Porque tudo que a gente precisa para ser bem-sucedido em todas as áreas da nossa vida já está aqui na palavra. É só você se aprofundar nela. Faça mais do que é pedido. Eu luto muito para isso, que é um princípio difícil de cumprir, tá? Porque você está sempre cansado, sem tempo para nada. Né? Você já acha um grande favor vir à igreja na quarta-feira. Você nunca tem tempo. Fazer o dobro ainda, aí nem pensar. Aí nem pensar. Isso vale para tudo. Isso vale para os princípios do dízimo e das ofertas. Quantos desafios nós já entramos lá na igreja que o pastor pediu um valor e eu lutei para dar o dobro? Por quê? Se eu der o que ele está pedindo, eu sou inútil, estou fazendo o que qualquer um pode fazer. Quando Deus te pede alguma coisa, o mínimo que ele está esperando é que você faça o dobro. Isso é um princípio, está na Bíblia. E a melhor forma de aprender, como eu falei, é na convivência, convivendo com pessoas melhores que você. Quando você começa a conviver com essas pessoas que estão próximas de Cristo, pessoas que têm resultados no mundo espiritual e natural, pessoas frutíferas, você vê que não é nada de diferente, não é nada impossível fazer o dobro quando é pedido. Não é impossível. E esse é um princípio que vai te desatar no mundo espiritual e no mundo natural. Último princípio dessa noite. Abre sua Bíblia, por favor. 1 Coríntios, capítulo 12. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Capítulo 12. Obrigado, pastor. A partir do versículo 4, diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que lhe for útil. Então, vou lhe explicar. Existem vários dons, vários ministérios. E o Espírito dá para quem quiser, de acordo com o que lhe for útil. Aquilo que é útil para você, o Espírito dá. Eu já vou explicar bem isso. Porque
Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. Aqui começam os dons, olha só. Palavra de sabedoria. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas. A outro, o dom da profecia. A outro, o dom de discernir os espíritos. E a outro, variedade de línguas. E a outra, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então você tem que buscar o que lhe é útil e aquilo que o Espírito quer de você e você espera do Espírito. Bom, quem tem um smartphone? Deixa eu explicar isso de forma prática. Quem tem um smartphone? Alguém tem smartphone? Telefone com internet. Para os velhinhos entenderem. Tem? Todo mundo tem? Ótimo. Como é que você baixa um aplicativo no smartphone? Se você é Apple, né, iPhone, você vai lá no iTunes, no Apple Store, e baixa seu aplicativo. Se é Android, você vai no Google Play e baixa seu aplicativo. Ou seja, presta atenção, você baixa que aplicativo? Aquele aplicativo que lhe é útil. Mas tem aplicativos que são tão úteis, que estão vindo como item de fábrica. Por exemplo, a lanterna. O pessoal começou a baixar tanto lanterna que agora não é mais opcional, é obrigatório. Todo telefone, smartphone, vem com a lanterna. Porque existem aplicativos, existem dons que já vêm como item de fábrica em você. Outros você tem que pagar o preço. Você tem que entrar, escolher aquilo que lhe é útil e pagar o preço que o Espírito Santo exige. Porque o dom da sabedoria é diferente do dom de discernimento do dom de discernimento. O dom de discernimento é diferente do dom de profecia. Cada um tem um preço a se pagar. Conversa com um profeta. O preço que ele pagou para ter o dom de profecia. Conversa com quem tem palavra de sabedoria, para você saber como é que Deus exigiu esse dom. O que ele teve que tratar com Deus para receber isso. O nível de fidelidade, de entrosamento, de compromisso que tem que ter. Cada dom exige um preço. Agora, existem uns que já são itens de fábrica. Olha que interessante. Primeira vez que eu fui na Índia, não sei porque me escolheram para ir para a Índia, porque acho que não tem nada a ver, mas, enfim. Me escolheram, né? Eu e o irmão ali, né? É indiano, não, senhor? Então, eu passo o mesmo problema que o senhor. Todo mundo me pergunta se eu sou indiano. Se não... Aí, olha só. Me mandaram para a Índia. Eu falei, beleza e tal, fui, aquele negócio, missão, fomos para a missão. Eu tenho ido todo ano depois disso. Depois que eu passei o primeiro trauma, você pega e vai embora. E aí fala assim, amanhã vamos para as aldeias, vai ser forte. Ela falou, vamos para as aldeias. Aí cheguei na aldeia, 4 horas de carro para dentro, quase chegando em Bangladesh. Cheguei nas aldeias, aí me sentaram numa cadeira assim, veio umas irmãs, umas indianas, começaram a lavar meu pé, me botaram um cordão de flores. Eu falei, rapaz, que negócio estranho, o pessoal recebe aqui bem, né, tal, e tal. Aí, de repente, eu começo a ver um monte de gente sendo carregada, chegando 1000 pessoas, uma multidão vindo bicicleta, gente carregada, gente sem perna, gente quase morrendo. Ali, um monte de gente, assim, amarrada, um monte de demoniado, gritando endemoniado, amarrado. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Aí o cara falou assim, é porque já anunciaram nos vilarejos que chegou o profeta. Eu falei, meu Deus, que horas que esse profeta chega? Quem é? É tu, varão? Irmão, quando eu vi a fila do endemoniado, eu falei, meu Deus, me livra, Senhor, meu Deus. Se o endemoniado barraca, eu falei, não solta não, peraí. Eu vou pegar coragem aqui. Meu Deus do céu, eu falei, Jesus. E eu olhei para os dois lados, irmão. Ninguém falava português. Aí eu clamava o sangue de Jesus em português. Aí depois eu tentei em inglês para ver se eu era atendido. E eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Não tinha jeito, só tinha eu. Já tinha 1000 pessoas, não tem jeito. Eu nunca tinha curado ninguém na minha vida. Deus nunca tinha me usado para essas coisas. Aí sabe que eu descobri que existem coisas que Deus faz o download em você para o momento que é útil. Quando eu botei a mão no primeiro enfermo e ele levantou, falei, traz a fila dos demônios aqui. Vai ser um a um. Peraí, organizado que eu vou... vai ser forte essa cruzada. Falei, filma aí, que agora que deu certo, vai filmar.
Porque existem coisas que Deus coloca em você para você usar. Sabe por que eu estou te ministrando isso? Porque não tem a mínima possibilidade de um cristão florescer se não usar os dons espirituais que Deus colocou em você. Se você não escolher aquilo que lhe é útil. Olha, Deus é tão misericordioso que Ele não sai te dando, não. É literalmente uma loja de aplicativo. Ele deixa você escolher o que lhe é útil, aquilo que você quer, aquilo que você vai encaixar melhor com a tua personalidade, com o teu temperamento, com o ministério que Deus te confiou. Eu lembro que até muita gente, pastor Tiago, você tem uma sabedoria. Você sabe o preço que eu paguei? Porque eu escolhi isso. Sabe por que eu escolhi? Porque eu tinha uma referência humana. Eu comecei a andar com gente sábia. Aí eu sentava, escutava os caras e falei, meu Deus, Senhor, eu preciso disso. Pai, em nome de Jesus, me dá um negócio desse. Aí você não tem ideia do que você está pedindo, porque Deus não vai dar para você num sonho. Blum, entrou em você, não. Ele vai te passar prova, dificuldade, vem vento, vem tudo para você aprendendo a sabedoria. Vai colocando oportunidades de estudo, vai abrindo porta, aí você entra ou não. Sabe por quê? Quando você aperta o OK para baixar um aplicativo, começa o download primeiro. Download leva um tempo. Se você estiver no 3G, você às vezes nem consegue baixar, tem que estar no Wi-Fi, que é a conexão infinita com os céus, para a velocidade estar mais rápida. Senão você nem consegue baixar os aplicativos. E o preço que eu paguei pelo dom de sabedoria não é o mesmo preço que o apóstolo pagou pelo dom da profecia. Agora, vou lhe fazer uma pergunta só para tirar dúvida do que eu estou falando. Antes de virar profeta, você conviveu com algum profeta? Você viu alguém profetizando? Porque não tem como você escolher se não tiver referência humana. Você acha que vai olhar para a Bíblia? Gostei desse negócio de discernimento. É esse aqui, discernimento. Não. Você começa a conviver e fala, é isso que eu quero. Isso tem a ver comigo, eu posso ajudar as pessoas com isso, eu posso pregar o evangelho com isso, eu posso fazer a diferença na sociedade, eu posso contribuir com a humanidade com isso. Deus pode me usar de uma forma poderosa. Assim. E aí você começa com uma referência humana a escolher para o que você quer. E Deus começa o download na tua vida. E quando os dons do Espírito vêm, meu irmão, você começa a florescer e a frutificar. Agora deixa eu te falar uma coisa. Imagina as pessoas que tiveram o trabalho de fazer o download de um aplicativo desse, de um dom, e nunca usaram. Se tudo que você despreza, você perde. Vou lhe contar uma experiência que eu não sei se eu já contei aqui, mas eu vou repetir porque tem a ver com isso. Acho que eu contei aqui. Estava andando no shopping Iguatemi. Shopping mais chique lá de Alphaville. Até porque só tem isso mesmo. E aí, eu estou andando no shopping, estava com a minha família. Aí Deus fala assim para mim, te liguei, eu acho que, né? Dá uma palavra para aquele casal ali. Fala que tem um espírito de separação, que ele não pode separar por causa do filho. Eu não permito essa separação. Eu falei, Senhor, tem como encontrar um profeta profissional? Tem o César, tem tanta gente boa, eu estou aqui passeando, não sou profeta. Deus falou assim, se você desprezar minha palavra, eu arranco minha palavra de dentro de você. Mas eu escutei isso claramente. Meu irmão, tomei uma coragem, que minha esposa até surpreendeu. Eu falei, irmão, fica aí que eu vou ali. Cheguei com autoridade, irmão. Fiz cara de profeta. Botei o lencinho para fora. Quando eu vou profetizar, eu boto o lencinho. Puxei aqui e tal. Botei o guardanapo, porque eu não tinha o lencinho. Falei assim, olha, tudo bem? Meu nome é Tiago. Deus me mandou entregar um recado para vocês. Vocês não podem se separar. A mulher olhou para mim e falou assim, mas a gente não é casado? Quando a mulher falou isso, irmão, eu me desequilibrei emocionalmente. Eu olhei para o senhor e falei assim, o que o senhor está fazendo comigo? Eu escutei, o senhor mandou sair, eu estava com a minha família, eu falei, só um minutinho, gente. Eu falei, o casal, só um minutinho. O senhor estava com a minha família, o senhor mandou dar uma palavra e não é isso. Aí eu lembrei, liguei para um amigo meu do Chile, Vitor Hugo, que é profeta, falei, Vitor, eu estou numa situação aqui. Cara, Deus colocou uma palavra no meu coração. Estou no meio do shopping. Eu entreguei a palavra e a mulher falou que não era casada. Deus falou que tinha um espírito para eles não se separarem. Ele falou assim, duvido que Deus falou isso para você. Sabe o que Deus falou para você? Deus falou para você que tem um espírito de separação. Você foi botar a tua inteligência na frente da palavra de Deus e supor que eles eram casados. Você quis com a tua palavra de saber. Começou a me arrebentar, irmão. Mas pensa no irmão que apanhou.
Nunca mais coloque tua inteligência na frente do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo falar, passe exatamente o que ele falou. Volta lá e diz que é espírito de separação. Eu falei, desculpa, agora eu entendi, você me perdoa que é a primeira vez que eu estou aprendendo esse negócio. É um espírito de separação. A mulher, eu estou me separando. Eu falei, não faça isso por causa do seu filho. A mulher ficou assim, eu já liguei, deu certo, agora foi. Ela pegou aqui. Por quê? Porque esses princípios aqui são os princípios do florescimento. Se eu não tenho alguém para ligar, tinha um apóstolo, eu lembrei do Vitor na hora, mas tinha um apóstolo, tem outros profetas que, graças a Deus colocou na minha... para me mentorear naquilo que Deus pediu para fazer, a referência. Mas o que houve comigo, apóstolo? Por que eu não... O que aconteceu? Eu escutei a voz. Aí eu já aprendi que a minha inteligência só vale até Deus falar. Quando Deus fala, eu rasgo tudo que eu sei e escuto só o que Ele falou. A minha sabedoria só é necessária enquanto Deus está deixando eu fazer. Quando Ele entra para fazer, eu tenho que recolher minha significância e cumprir exatamente o que Ele falou. Mas eu tinha pessoas para ligar, eu tinha referência. Eu ando com gente que está muito mais ligado com Deus do que eu. Aí eu aprendo. Humilde para aprender. Tenho gente para ligar. Sei reconhecer os erros. São características de quem quer florescer. Característica, não princípios. Princípios eu estou te ensinando. E eu comecei a ver que eu não podia negar ou desprezar os dons que Deus colocou em mim, senão Deus ia tomar tudo. Então, quando Deus fala, falou. Deus pede, pediu. E se Ele pedir uma coisa, dá duas. Para Ele ter certeza que pode confiar em você. Eu quero profetizar sobre a tua vida. A tua vida vai florescer a partir de hoje. Teu ministério vai florescer. Tua vida emocional vai florescer. Tua vida conjugal, casamento, vida financeira. Nada vai ficar com folha seca. Jesus vai olhar para a tua árvore e vai falar, traz fruto para mim. Lembre-se, quando Jesus olhou para a figueira, Ele teve fome. Você já reparou que às vezes você não está nem com fome, entra na cozinha, vê o pudim, vê o bolo, fala, que fome. Você nem estava com fome, porque quando você olha, vem um desejo. Jesus olhou para a figueira, estou com fome. E não tem fruto? Está amaldiçoada. Imagina se Jesus olhar para você e falar, me dá um fruto. Fala assim, desculpa, hoje eu não tenho, porque não está no tempo de dar fruto. Não está no tempo de dar fruto? Então por que você não aprendeu com a formiga, que junta no verão para ter no inverno? Então, por que você não leu minha palavra? Eu deixei todos os princípios para nunca faltar fruto na tua vida. Você vai dar desculpa para mim? Eu te levanto de qualquer fracasso, mas nunca das tuas desculpas. Todo homem, toda mulher que deu uma desculpa para Deus caiu. Adão tentou se explicar para Deus. Não, porque foi a mulher, então sai do paraíso. Saul deu desculpa para Samuel. Samuel, o que você fez? Você estava demorando, os filisteus estavam atacando, o povo de Israel estava confuso, sacrifiquei. Davi fez muito pior do que Saul. Muito pior. Saul só errou no tempo do sacrifício. Davi matou e adulterou. Quando Natan chegou para ele e falou assim, foi você. Contou aquela história da ovelha, né? Um homem tinha 100 ovelhas. Aí, com 100 ovelhas, foi lá e tomou a única ovelhinha que o outro homem tinha. Daí falou, que isso, que maldade foi? Me dá o nome desse homem que eu mando matar. Natan, foi você. Quando tocaste na mulher de Urias. Eu? Davi, em vez de dar uma desculpa, se ajoelhou, rasgou roupa, jogou cinza na cabeça e falou, me perdoa. Porque Davi era um homem de princípio, filho de um homem de princípio, tinha referência humana. E ele sabia que Deus não admite desculpa. Deus admite o teu fracasso e te levanta. Tua desculpa, não. Então, decide quem você quer ser hoje. Porque se você quer começar a florescer, você vai ter que mudar a forma como você pensa sobre Bíblia, sobre Deus. Para começar a ter os frutos que você já deveria ter nas mãos há muito tempo. Tem gente aqui que já conhece Deus há 10 anos e está com os mesmos frutos de quem nunca entrou na igreja. Tem gente que tem a cara de pau de querer evangelizar. O vizinho quer evangelizar enfiando Jesus goela abaixo, a Bíblia goela abaixo, mas não tem um fruto para os vizinhos falar, realmente, Deus é na vida dele. Querido, quando a igreja florescer, escute isso, que isso é profético para esse tempo. Quando a igreja florescer, a igreja de Cristo vai ser despertada. E a igreja de Cristo, quando for despertada, não vai caber dentro dos templos construídos. A igreja de Cristo é muito maior do que os templos que forem construídos. Se prepara. Porque quando tua família vê os frutos na tua vida, a tua família inteira vai se entregar aos pés de Jesus nesse lugar. Esse lugar vai ficar pequeno quando você começar a florescer, porque as pessoas seguem quem tem fruto, não quem tem palavra.
Não quem fala, não quem convida, quem tem fruto, quem tem resultados. Tem uma frase de Steve Jobs, que apesar de ele ser um homem do business, eu uso muito para a minha filosofia espiritual. Steve Jobs tem uma frase que diz o seguinte, ó, um louco sem resultados, ou seja, sem frutos, é um louco. Um louco com resultados, com frutos, é um gênio. Porque o que determina como as pessoas vão te olhar, o que elas vão achar de você, se elas vão medir se Deus está em você ou não é se você orou, não, porque ela nem viu se você orou ou não, é pelos frutos que você tem. Por isso que Steve Jobs falou, o cara é louco, mas tem resultado. E ele falou, não, um gênio, pô. Olha o que ele fez. Agora, sem resultado, é só um louco mesmo, vai para o sanatório. Então, decida e defina quem é você em Deus. Qual a tua importância para essa sociedade, para a nossa geração? Porque chegou o tempo da igreja florescer. E deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia fala várias vezes sobre isso. Tem vezes que o jardineiro vem tirar o galho que está morto para a árvore tomar vida. Cuidado para você não ser o galho que vai ser arrancado. Porque para a árvore crescer forte, a limpeza tem que acontecer. Então, seja frutífero. Em nome de Jesus, seja frutífero. Não deixa mais nada bloquear a tua vida. Você não está passando nessa vida para assistir. A vida não é Netflix para você fazer temporada, não. Como é que é o show de temporada? Não, como é que é, amor? Hã? Aquilo que a gente faz direto quando vê uma temporada atrás da outra. Maratona, gente. Não, vocês não veem Netflix, não? Não é possível. Nem parece que é crente. A gente não está numa temporada de uma maratona de Netflix, não, gente. A gente está vivendo a vida, e a vida é para viver, fazendo a diferença na vida das pessoas. Ninguém pode passar na tua vida e sair da mesma forma que entrou. Para isso, você tem que ter fruto. Fruto para você e fruto para distribuir, para dar. Para isso, você tem que ser árvore frutífera. Teu ministério tem que ser frutífero. Tua vida tem que ser frutífera. Teu casamento tem que ser frutífero. Tua vida espiritual tem que florescer. Os dons do Espírito têm que aflorar em você. Chegou a hora de te fazer diferença. Sabe uma coisa, apóstolo? Eu encerro com isso. O apóstolo já está fazendo um sinal para eu parar. Olha só. Apóstolo. Você sabe que fazem 4 anos que eu não falo de Jesus para ninguém. Escute isso. Fazem 4 anos que eu não abro a minha boca para falar de Jesus para ninguém. E nunca ganhei tanta gente para Jesus na minha vida. Agora, quando eu cheguei aqui, tinha 2 meninos me esperando lá fora. Souberam que eu estava aqui. Eles são de uma empresa, foram contratados para fazer um vídeo, que eu participei. No que eu falei, eles chegaram perto de mim e falaram, cara, eu preciso do que você tem. Eu não consegui dormir. Eu dei uma Bíblia para cada um. Falei, lê isso aqui. Se você encontrar o tesouro que eu encontrei aí dentro, eu volto a falar contigo. Ah, rapaz. Aí os caras ficaram loucos. Começaram a ir na minha casa, bater na porta da minha casa. Mas eu não entendi, eu li um negócio que eu não entendi. Não. Eu falei, se você não encontrar o tesouro... Sabe por quê? Se você tem 20 milhões na conta, você chega assim, toma aqui 5 milhões para você. Ah, por favor, aceita esses 5 milhões. Ah, por favor, alguém faz isso? Não, porque tesouro não se dá. Mas Jesus, você quer enfiar a goela abaixo dos outros. E por que as pessoas não querem tragar? Porque não vê fruto. Agora, quando você tem fruto, as pessoas imploram pelo que você tem. Eu tenho tido experiência, as pessoas batendo na minha casa e falar, pelo amor de Deus, eu quero o que você tem. Falei, então, faz o seguinte, ó, leva para casa, encontra o tesouro que está aqui escondido. Se você encontrar, a gente volta a se falar. Porque as pessoas estão cansadas de palavras. Chegou a hora delas verem tua árvore frutificar. Chegou a hora de elas verem teus resultados. Olhar para você, verdade. Para ter esse casamento, para ter essa paz, para ter essa vida espiritual, para suportar os problemas que suportou, porque a gente acha que porque se converteu não vai ter problema, né? Vai ter muito mais. Só que a gente vai ser livre de todos. Deus vai nos livrar de todos. E aí as pessoas vão ver que Deus é conosco. E aí eles verão que o Senhor é nosso Deus. Presta atenção. Se essa palavra de hoje fez sentido para você, se em algum ou todos os pontos o Espírito Santo te mostrou que você está errando, eu quero primeiro fazer uma oração de arrependimento, de volta, de fazer o caminho de volta. E falar assim, eu quero florescer, eu tenho 10 anos, 5 anos de convertido, 20 anos de convertido, 1 ano de convertido, e eu sempre senti que eu não estava florescendo. Hoje eu entendi. Hoje o Espírito Santo me mostrou. Quando falou isso ou quando falou aquilo, às vezes foi uma coisa só, às vezes foram as 5. Eu quero profetizar sobre a tua vida, eu quero orar por você.
Se você é uma dessas pessoas que o Espírito Santo, durante a mensagem, pegou e falou e tratou, vem aqui na frente, porque nós vamos pedir perdão a Deus juntos. Nós vamos nos reconciliar. Se você não é dessas pessoas, fique sentado, não levante agora. Só quem vem no altar. Só quem vem no altar. Só quem vem no altar, isso. Quem não vem pode ficar sentado mais um tempinho. Se o Espírito Santo te ministrou só com temor e tremor, só venha quem o Espírito Santo ministrou durante. Você entendeu, você se reconheceu, você entendeu a importância de estar plantado, a importância de não desprezar o que Deus colocou na tua mão, a importância de fazer mais do que é pedido. Você entendeu os princípios, a importância de ativar os dons espirituais. Eu quero orar e quero declarar a bênção de Deus sobre a tua vida, sobre tudo que você está fazendo. Pai, em nome de Jesus, aqui está o povo que se chama pelo teu nome, o povo mais feliz da terra. Aqui estão pessoas, Senhor, que querem florescer, frutificar e reconhecem que talvez tenham errado em alguns pontos, talvez não tenham aprendido alguns pontos, talvez nunca tenham identificado, Senhor, mas hoje o Espírito Santo escolheu essa noite para falar com a gente, para nos tratar. Hoje o Espírito Santo escolheu para fazer a obra. Então, Pai, em nome de Jesus, eu entrego cada coração. Eu entrego agora cada família representada, cada ministério, cada empresa, cada coração que está nesse altar. E eu declaro e profetizo que eles vão florescer, que, Senhor, os caminhos serão refeitos, as raízes serão fincadas, vão, Senhor, se aprofundar. A boa terra começará a alimentar as raízes, o caule, e os frutos vão começar a aparecer. Frutos que permanecem, frutos que permanecem, frutos que permanecem. Eu declaro em nome de Jesus um novo tempo, que o conhecimento, que os princípios do Senhor que foram ministrados, derramados nessa noite, provoquem a transformação. Porque o que muda na nossa vida não é uma experiência, não é um arrepio, mas é a transformação com princípios bíblicos, com o Espírito Santo de Deus agindo. Aproveite essa noite, porque nós não somos transformados de culto em culto, nós somos transformados de glória em glória. Aproveite a glória do Senhor, faça a sua parte, conecte-se com o Wi-Fi de Deus, com a sabedoria infinita de Cristo, entre nessa rede infinita de informações, peça auxílio ao Espírito Santo, peça auxílio ao Espírito Santo, que Ele seja teu GPS, que Ele te mostre os caminhos a qual seguir, onde entrar, onde não entrar, que Ele evite as estradas esburacadas e engarrafadas dessa vida, que Ele seja o teu guia. Ó Senhor, faz a tua obra, faz a tua obra, Senhor.